A leitura de hoje é da carta de São Paulo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, 1 a 13. Irmãos, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, seria como o bronze que soa ou como o símbolo que tine. Se tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e possuísse toda a ciência, e se tivesse toda a fé, de modo a transportar os montes, mas se não tivesse a caridade, não teria nada. E ainda que distribuísse todos os meus bens para para mantimento dos pobres, e entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse a caridade, nada me aproveitaria. A caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata levianamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não cuida apenas de seus interesses, não se irrita, não julga mal, não folga com a injustiça, porém alegra-se com a verdade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca há de acabar, ainda que tenha fim as profecias, cesse as línguas e a ciência seja destruída, porque em parte que conhecemos e em parte que profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, será abolido o que é incompleto. Quando eu era menino, falava como menino, julgava como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem feito, abandonei o que era de menino. Agora vemos a Deus como por um espelho, como em enigma, mas então o veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então o conhecereis tão bem como eu sou conhecido eu mesmo. Agora, portanto, permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e a caridade. A maior delas, porém, é a caridade. O Evangelho de segundo São Lucas 18, 31, 43. Naquele tempo, tomou Jesus os 12 e disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e cumprir-se-á tudo o que os profetas escreveram acerca do Filho do Homem, porque aos gentios há de ser entregue, e será escarnecido, açoitado e cuspido, e havendo açoitado, matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. Eles nada entenderam, pois este discurso era para eles obscuro, e não penetrava o que lhes dizia. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego sentado junto ao caminho a mendigar. E ouvindo muita gente passar, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que passava Jesus Nazareno. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E os que iam adiante o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais clamava: Filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus parou e mandou que o trouxesse à sua presença. E quando ele se aproximou, interrogou-o com estas palavras: Que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo o cego viu, e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, rendeu louvores a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pode sentar-se.
Caros fiéis, os primeiros avisos desta semana, desta pré-quaresma, são vários avisos. Primeiro de hoje, a proclamação de hoje. Logo após a Santa Missa, teremos a bênção solene do Santíssimo Sacramento aqui na igreja, às 11h30. E amanhã, segunda e terça, amanhã e depois, faremos também a bênção, uma hora santa, às 16 horas, em reparação dos pecados cometidos pelo Carnaval. Esta primeira epístola de São Paulo aos Coríntios é bastante longa, e no domingo passado vimos uma parte desta epístola no capítulo 4. Se falou na organização das assembleias um tanto perturbada pelo afã de carismas. E São Paulo chama a atenção que mais importante que os carismas é a caridade, porque entre eles havia ali entre aqueles cristãos havia certa disputa, e às vezes por causa isso era motivo de invejas e de discussões, e muitos era tentado achar que quanto mais carisma, mais santos eram. E São Paulo, então, nessa parte da epístola, ele esclarece aquela questão, justamente chamando a atenção de que, antes de tudo, principalmente a caridade é o que mais importa. E então ele faz um verdadeiro discurso, um poema aprazador sobre esta santa virtude. No ato do batismo, foram infundidas em nós as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, como também as outras 4 virtudes cardeais: a justiça, a fortaleza, a temperança e a prudência. Quando nossos primeiros pais foram criados por Deus, foram criados à semelhança de Deus. Então eles tinham no seu coração, na sua alma, a presença de Deus, a presença da Santíssima Trindade. Com o pecado de Adão, uma das consequências gravíssimas que nos causou a ele próprio e aos seus descendentes foi a perda dessa presença da Santíssima Trindade. Então, somente através do Santo Batismo é que nós fomos reabilitados aquele estado de semelhança de Deus
e Adão tinha sido, no qual Adão tinha sido criado. Essa virtude é muito delicada. Porque as virtudes teologais, a esperança e a fé, as outras duas, ainda com o pecado mortal, Deus mantém na alma do pecador, a não ser que se faça um pecado diretamente contra o seu objeto, um pecado diretamente contra a fé, se perderia a virtude da fé. Ou um pecado diretamente contra a esperança, se perderia também essa virtude. Mas se não é direto contra essas duas virtudes, mesmo o pecador, Deus mantém na alma dele essas duas virtudes, para também nos ajudar a nos reabilitarmos, a nos reconciliar com Deus. Mas a virtude da caridade é muitíssimo delicada e se perde por um triz, pelo um instante, pelo mero pensamento. Justamente esse grande tesouro que temos no coração, que ninguém poderia afirmar categoricamente: eu estou em estado de graça, porque seria presunçoso, mas podemos pensar: confiado na misericórdia de Deus, eu espero estar nesse estado. Então, por ser essa virtude tão delicada, todo cuidado deve ser bastante cuidadoso, o cuidado do cristão que tem esse tesouro no seu coração. Os pecados veniais não afasta, não tira essa presença da Santíssima Trindade. Os pecados veniais deliberados também não afastam, mas deixa bastante incomodado o Santo Hóspede. É como se alguém estivesse hospedando um personagem bem importante, amigo seu. Então, na sua casa teria muitos atos, se praticava muitos atos que desagradava bastante o amigo. Não seria tão grave que expulsasse o amigo, mas deixaria bastante incomodado o amigo o tempo todo. Mas se esse hospedeiro fizesse um ato de ultraje, de agressão àquele convidado, a única solução era o amigo se afastar. Assim acontece com o pecador. Os pecados veniais deliberados não afastam o amigo tolera, ainda que bastante incomodado, Deus tolera. Mas esses pecados, eles vão abrindo também a porta para a agressão, para o pecado grave, agressão violenta, para o pecado grave. E parece ser muito fácil essa palavrinha. Todos dirão: sim, amo a Deus, amo sim, com certeza, amo sim. Mas na prática não somos sinceros. Na prática não somos sinceros. E comumente estamos sempre trocando, preferindo as coisas menores por esse grande dom que Deus nos concedeu. E tudo depende daí, todo o nosso progresso depende daí. E São Paulo então faz essa série de citações mostrando que
tudo que fizéssemos sem essa virtude, de nada disso valeria. Observe, mesmo que eu entregasse meu corpo para ser queimado, mesmo que eu desse todos os meus bens, distribuísse todos os meus bens para matar a fome dos necessitados, ainda assim, de nada me valeria. Então podemos dizer que esse tesouro é aquele também que fala no Evangelho. O homem encontrou uma pedra preciosa e vendeu tudo o que tinha para adquirir aquele tesouro. E assim, durante a vida, devemos estar sempre preferindo essa pedra preciosa que é esse dom da graça de Deus, cuidando bastante desse tesouro, dessa pérola, para que ela não se perca e para que não troquemos por uma coisa menor, pela coisa menor. Alguns santos chegaram ao heroísmo diante de uma situação a qual se encontrava de perder essa graça ou morrer, preferiram morrer. E assim temos os exemplos dos mártires e de outros tantos santos confessores. Então, como virtude, essa caridade deve ser, durante nossa vida, desenvolvida, porque é uma virtude que infunde em nós essa graça de podermos amar a Deus por Ele mesmo, acima de todas as coisas. Então essa virtude, ela tem graus, é variada em cada um de nós, e precisa então ser desenvolvidas, e consequentemente vai sendo aumentada, essa virtude vai sendo aperfeiçoada, nossa alma vai sendo preenchida, vai sendo ocupada por mais essa presença divina. O Santo Evangelho uma citação de São João mostrando como esta realidade existe, dessa presença dessa Santíssima Trindade habitando na alma. São João, capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós, a Santíssima Trindade, iremos a Ele e nele faremos nossa morada. Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós veremos a Ele. Nós aqui é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e nós viemos a Ele e nele faremos nossa morada. Cabe uma pequena reflexão, sabendo nós, ou supondo nós, que estamos diante de uma pessoa que obriga esse tesouro, nosso cuidado deve ser redobrado na relação com essa pessoa. E ai daquele que seja a causa de expulsar esse tesouro da alma do cristão. Ai daquele, além de expulsar de sua alma, também vai ter a ousadia, a audácia de expulsar da alma do seu semelhante esse tesouro. O Evangelho.
Estamos nos umbrais na entrada da Quaresma e podemos comprovar na leitura dos Santos Padres, sobretudo em São Gregório e Santo Agostinho. A Igreja nos propõe, neste período, a prática do jejum e da esmola. Em outras palavras, a prática da mortificação e da caridade. Para nos estimular, a Santa Igreja não encontra outro evangelho mais apropriado do que o de hoje, no qual duas cenas nos são apresentadas. A primeira das quais, a cruz de Cristo. A segunda, a cura do cego. Nosso Senhor saiu de Jericó, subindo para Jerusalém. Os discípulos apóstolos o acompanhavam. Atrás, os outros discípulos com a multidão de gente. Causou bastante estranheza aquele comportamento de Nosso Senhor, porque ninguém o conseguia acompanhar. Ele caminhava disparado, subindo. E durante esse percurso, Nosso Senhor comunica porque tanta pressa e diz: eis que subiremos a Jerusalém, onde para que se cumprem as Escrituras, e ali o Filho do Homem vai ser entregue aos gentios, escarnecido e padecer tudo o que está predito, e ao terceiro dia ressuscitará. Aquilo soava no ouvido deles como uma coisa muito estranha. Eles não estavam nadinha preparados para aquela situação, mesmo porque ali estava, por exemplo, os dois filhos de Zebedeu, São João e Santiago, que procuraram a Nosso Senhor, encaminhado pela mãe dos dois, na ideia de que seriam os principais no reino de Jesus. A mãe então pede: permita que esses dois meus filhos fiquem, um à vossa direita e outro à vossa esquerda no vosso reino. Nosso Senhor repreende-os, dizendo: não sabeis o que pedis. E diz aos dois: podeis por acaso beber do cálice do meu sangue, do cálice que eu vou beber? Os dois, sem saber muito o que significava aquilo, responderam: podemos. Mas nosso Senhor sabia realmente todas as coisas e sabia então que eles, por fim, iam compreender. E diz aos dois: do meu cálice bebereis, mas quanto a ficar à minha direita e à minha esquerda, não compete a mim determinar, mas ao Pai. E adiante aparece aquele cego. Pergunta o que está acontecendo, percebe pegadas de pessoas, e a multidão informa que está passando ali Jesus. E ele então começa a suplicar, a gritar alto: Jesus,
tende piedade de mim. Jesus Nazareno, tende piedade de mim. E a multidão, incomodada com aquela atitude do cego, começou a repreendê-lo, mandando que se calasse, para que não os incomodasse, que eles queriam estar bem com Jesus, sem ser incomodados. Nosso Senhor, então, volta para o cego e pergunta: que queres que te faça, Senhor, que eu veja? E nosso Senhor, então, responde: vê, tua fé te curou. Esses dois quadros representam bem os tipos de cristãos. Desde o início, que havia cristãos que imaginavam ser cristãos sem abraçar a cruz. Ilustrados particularmente na reação, no conceito dos filhos de Zebedeu. Pensava no reino terreno, em um gozo terreno, em uma honra terrena apenas. E a multidão que repreende aquele cego representa o cristão sem piedade. Estava ali o pobrezinho querendo socorro, e eles não tiveram compaixão em logo procurar encaminhá-lo até Jesus. Estamos na época do carnaval, que foi um período de muitas frequentes ofensas, agravos a Nosso Senhor. O santo sempre nos orientou como agir durante esse tempo. Então aqui a citação de Santo Ambrósio, como ele orientava os cristãos para se comportar bem nesse período. Então conta Santo Ambrósio que o grande herói Ulisses, vindo da cidade vencida de Troia, voltando dessa vitória e tendo que passar pela chamada Ilhas das Sereias, onde os navegantes que passavam ali ouviam um som, uma música atraente, pecaminosa, atraente, que falava aos sentidos baixos. E ele, então, vendo diante desse perigo, teve a seguinte solução, a seguinte ideia. Pediu que os seus companheiros amarrassem no mastro do navio, da embarcação, e assim ele não correria o grande risco de ser seduzido pelaquela voz, porque todos que passavam ali eram arrastados por aquele som estranho e que acabava se chocando ali nos Recifes, e de tanto incidentes já havia ficado branco o Recife, onde se chocava as embarcações. E assim, com esse estratagema, amarrado no mastro, ele conseguiu vencer, não ser seduzido, aquela má sugestão. A lição que Santo Ambrósio nos apresenta, tirada daí, é que nós cristãos devemos nos prender na cruz de Nosso Senhor,
Porque os que vão para o carnaval, ou mesmo os cristãos que não podem estar totalmente isolados do canto da sereia, que é o carnaval, corre esse grande perigo de ser seduzido. Então, amarrado na cruz de Cristo, assim poderemos vencer e não seguir o canto da sereia. São João Crisóstomo chega a dizer que o cristão que frequente o carnaval, ele, na prática, ele age como se quisesse se desbatizar. Porque dizia ele, quando nos batizamos, professamos, renuncio a Satanás e a todas as suas pompas, a todas as suas seduções. E uma vez, o cristão ali, naquele meio, ele na prática está mostrando que não quer mais assumir, não quer mais ser cristão, está renunciando àquele compromisso. Santa Gertrudes, num desse domingo da 50ª, teve uma visão de Nosso Senhor, na qual ela via Nosso Senhor todo ensanguentado e coroado de espinhos, cercado por 2 carrascos. E ela então percebe que, como se tivesse sido terminada a flagelação. E ela pergunta ao Nosso Senhor o que ela poderia fazer para consolá-lo naquele tormento. Ele então lhe diz que precisava que alguém rezasse, que alguém se unisse a Deus durante o período do carnaval, porque são muitos os pecados que ofendem e agravam a Nosso Senhor. Há as indicações do tempo da Quaresma, de modo geral. As orientações. Primeiro, os dias obrigatórios de jejuns. Obrigatoriamente, indispensável, a partir dos 18 anos, todo católico deve fazer jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. A abstinência a partir dos 7 anos. Não deve comer carne nesses dias a partir dos 7 anos. A abstinência de carne, como em geral, todas as sextas-feiras do ano. O jejum consiste, bem abrandado, o mais simples possível, para que todos possam praticar. Quem tiver mais robustez, mais saúde, poderá fazer com mais rigor, mas para que todos possam praticar sem problema, a igreja coloca bem abrandadas a prática, as regras do jejum. De manhã cedo, bem pouquinho de alimento, uma refeição normal, pode ser meio-dia, uma refeição normal. À noite, um pouquinho mais do que o que foi ingerido pela manhã, excluído toda a merenda. A água não quebra jejum. Isso é obrigatório, mas é sempre aconselhável que se faça durante a Quaresma mais penitência. Do jejum, mais jejuns, por exemplo, todas as sextas-feiras poder-se fazer um jejum.
da quaresma. Mais mortificação de modo geral. A mortificação dos sentidos, a mortificação dos olhos, por exemplo. Imagine um cristão vendo cenas do carnaval da quaresma. Imagine só. Se não está querendo se desbatizar também. A mortificação da audição, fugir das músicas, do canto das sereias mundanas. A caridade, procurar exercitar muito essa virtude, ela se traduz, essa virtude, na nossa relação com o próximo. Ela é traduzida, ela é comprovada assim. Na prática, ela é demonstrada assim. Lembrando também que durante a quaresma fazemos também a prática da via sacra. Quem tiver condição, fazer um esforçozinho para praticar fazer esse ato durante todas as sextas-feiras da quaresma, às 16 horas, fazemos aqui a via sacra. Também a partir da próxima da próxima sexta, faremos também começamos também a fazer as vias sacras, nas sextas-feiras. Antes que me esqueça também, amanhã a Santa Missa quarta-feira das cinzas, a Santa Missa será às 8 horas. A lembrança da fraqueza daquele discípulo do Nosso Senhor, da cegueira daquela multidão, da falta de entendimento dos discípulos, para nós também é estimulante, porque nós que muitas vezes não entendemos as coisas de Deus em profundidade, somos cegos, somos sem misericórdia, mas pela graça de Deus podemos nos aperfeiçoar. E assim, aquele João, por exemplo, que estava ali procurando um reino terreno, consegue, pela graça de Deus, estar junto à cruz do Nosso Senhor. Para nós também é um atestado, podemos também. Eles puderam, nós também poderemos. Por mais cegos e ímpios que sejamos, nós podemos, pela graça de Deus, conseguir também carregar a cruz do Nosso Senhor e cumprir a sua missão. Rogando a Santíssima Virgem que nos conceda todas as graças necessárias para praticar uma boa quaresma e não esquecer da prática da oração. Quem não reza o rosário, se esforça para começar a praticar nesse período. E quem reza o rosário, procure praticar fazer mais orações. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.